Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Ele vai falar da minha gravidez até a cura do câncer de uma das bebês, uma das pequenas. Um belo dia, a contração chega muito forte, tem um apagão, amanheço no hospital e falo, o que eu fiz de errado? Fico internada 30 dias, mais ou menos, entro em trabalho de parto, as crianças nascem bem, todos muito bem, apesar de prematuros. Não precisariam nem utilizar oxigênio no primeiro momento, só que precisam ir para a UTI porque nasceram de 30 semanas. E aí começa toda a nossa trajetória. Quando vem com eles para casa, a gente percebe que tem alguma coisa errada. A gente fica sabendo que a gente tem uma cegueira, uma surdez e uma invalidez da Bia, uma paralisia cerebral grau máximo da Duda. A Duda não vai andar, não vai falar e não vai comer, essa é a fala que a gente tem. Os médicos falam que não vai ter como, não é possível reverter. E eu falo, eu acredito que vai, porque eu acredito no ser humano, acredito na potencialidade, eu acredito no que tem por dentro e que a gente não tem acesso a olho nu. Então eu vou tentar. Quando eu entrei com eles no hospital, eu falei, da forma que a gente está entrando aqui, a gente não sai. Eu vi muitas mães chegando com o mesmo sonho, com a mesma esperança, com o mesmo brilho nos olhos que eu. E eu vi muitas mães indo embora sem esse brilho nos olhos e sem essa esperança. E naquele instante eu pensei, dando certo ou não, tudo que eu estou tentando e tudo que eu ainda vou tentar com o trio, um dia eu escrevo um livro para que essa galera possa olhar para dentro e efetivamente perceber a força que elas têm dentro delas e não se deixar levar pelo não que o mundo dissesse. E ali nasceu essa história e hoje a gente está aqui com esse quarto filho nas mãos. Como você viu no trailer, essa é uma história de superação. O amor de mãe, a dedicação, a psicologia e a fé na vida, superando todas as expectativas e prognósticos contrários. Se você desanima diante do primeiro obstáculo, vale a pena parar um pouquinho e prestar atenção no programa de hoje. Você vai conhecer essa história em detalhes. Uma luta que não chegou ao fim. A batalha agora é pela inclusão dos filhos e de outras crianças com necessidades especiais. Um desafio diário que tem como primeiro passo o acesso a um direito estabelecido por lei, a educação. A luta de cada um projeto de inclusão, é o tema em questão de hoje. A nossa convidada é a autora do livro responsável pelo projeto e personagem principal dessa história, a psicóloga Silvia Quintan. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada. Essa história começa na sua 30ª semana de gestação, né? Como é que foi que tudo aconteceu? Foi uma gravidez que eu fiquei de cama, né? E eu tive um apagão, quando abri o olho eu estava no hospital, fiquei 30 dias internada tentando segurar as crianças, já não respirava mais sozinha, catéter de oxigênio no nariz, mas as crianças bem, nenhum problema. A mãe lá, estragada na cama de hospital, mas as crianças bem. Com 30 semanas eu entro em trabalho de parto, porque o útero estava com uma distensão de 42 semanas e eu com 30 semanas. As crianças nascem bem, sem nenhum sinal de sofrimento fetal, não precisaram nem de oxigênio no primeiro momento mesmo, né? Ficaram muito bem. Mas precisam ir para a UTI neonatal. UTI neo, lugar de infecção, né? Muitos casos ali. São 2 meninas e um menino, né? É a Bia, a Duda e o Cacá. Nos primeiros 8 dias de vida, as meninas entram em risco de morte, tem que fazer uma cirurgia no coração para tentar sobreviver. Nessa cirurgia do coração,
elas fazem uma hemorragia no cérebro, a Bia na área da visão e a Duda na área motora. O que causou esse problema de coração? Na verdade, a cirurgia do coração existe, quando o bebê nasce prematuro, ele nasce com o canal do coração aberto, né? E aí, ele precisa de uma musculatura para conseguir fechar esse canal, e aí toma um remedinho para ajudar, só que por conta da infecção, rolou uma descompensação clínica muito severa e o remédio já estava trazendo, inclusive, prejudicando muito mais a saúde deles e agravando ainda mais a infecção por conta da descompensação clínica mesmo. Então, eles tiveram que fazer uma intervenção para fazer o fechamento desse canal. E aí foi no fechamento do canal, como estava muito frágil e muito debilitado, aconteceu essa hemorragia no cérebro. Quando eu soube da hemorragia, foi quando a diretora da UTI NEL me chamou para conversar, falou, mãe, sobreviveu, porque UTI NEL é assim, né? Sobreviveu, e aí você tá aí, e fez uma hemorragia no cérebro. Eu falei assim, tá, e aí o que a gente vai fazer? Nada, mãe. Você não sabe nem se sua filha vai sobreviver, ela está travando uma batalha pela vida, não sabe se vive e morre, você pensa em hemorragia. Eu falei, por que? Está morta? E aí a gente falou para ela, eu falei, olha, qualidade de vida para você é diferente de qualidade de vida para mim. Eu não quero que sobreviva simplesmente. Eu quero que sobreviva e com qualidade de vida. Eu quero ter alguma coisa que eu possa fazer. Eu queria que você me disponibilizasse o seu neurologista ou a equipe de neurologistas para eu poder tentar entender o que está acontecendo. Ela não disponibilizou o neurologista do hospital. Foram as 48 horas mais longas da minha vida. Tentei um neurologista externo. Quando eu consegui esse neurologista externo, eu pedi para eles, porque o neurologista não era do hospital, então ele falou, Silvia, eu preciso que o hospital me autorize, né? Eles não autorizaram, e aí o neuro falou que não tinha autorizado, mas que ele tinha conseguido uma entrada pelo diretor administrativo, que era amigo pessoal. Quando ele chegou lá, já tinha risco de hidrocefalia nas duas, por conta do grau de sangramento, já estava comprometendo o tônus muscular. Ali começou a história, quando ele falou do risco de hidrocefalia, eu fiquei extremamente desorientada. E ele falou para mim assim, calma, porque eu trabalho com pessoas que praticam esportes e que têm válvula. Aquilo para mim foi sabe, me tranquilizou muito, assim. A partir do dia seguinte já começaram as punções lombares, né? Faz a punção para poder tentar tirar o líquido do cérebro, e a partir dessas punções o cérebro começar a entender que esse líquido tem que ser escoado naturalmente pelo organismo. A UTI e toda a direção médica e o corpo médico ficou extremamente zangado com essa intervenção, porque achavam que era desnecessário, as meninas muito debilitadas, muito magrinhas, e que o risco era muito grande e grave, porque a punção é muito invasiva, e aí, como já tinha tido a questão da infecção, eles estavam achando que isso poderia trazer ainda mais complicações. O neurologista, ele falou, Silvia, olha só, não estou falando para você que não seja um risco, mas a gente, quando está numa UTI, tudo é risco. E o que a gente não pode é deixar passar o que está acontecendo. A gente já tem um aumento da fontanela, já está acontecendo uma série de coisas aqui, e a gente tem que trabalhar para tentar reverter isso. Quando eu fico sabendo que está perto de pegar o primeiro bebê no colo, porque aí ficou nessa história toda, e aí com 30 dias de vida mais ou menos, a médica me chama falando que eu vou pegar o Cacá no colo. E aí eu chego assim numa expectativa ímpar. Aquela noite eu nem dormi. Quando eu chego lá, ele entrou em risco de morte, precisa fazer a cirurgia no coração. Porque aí não fechou o canal, teve que fazer a intervenção. E aí foram 8 os três longas, fizeram os 3 fizeram. E aí foram 8 horas de cirurgia dele, de intervenção, e a gente aflito lá de fora, né? E aí, quando o médico chegou, o médico falou assim, ó, sobreviveu. Agora você aguarda mais um pouquinho para você ter acesso a ele. E ter acesso é ver, né? Então, assim, não consegui de novo pegar o bebê no colo. A gente ficou mais ou menos 80 dias nessa história toda, e a gente vem para casa. Quando a gente vem para casa, a Bia é aquele bebê que não reclama, que não chora, que não se mexe. Sabe aquele bebê que todo mundo ama porque não dá trabalho nenhum? E aí dentro daquele histórico de trigêmeos, né? E você fala assim, pô, mas esse aqui, o que está acontecendo? E aí a gente vai tentar, preocupado, e vai tentar entender o que está acontecendo, e a gente fica sabendo que a Bia é cega, surda e inválida.
E o médico falou, mãe, é isso aqui que a gente tem para te mostrar. E eu falei para o médico assim, eu não vou fazer diferente na minha vida do que eu faço dentro do meu consultório. Eu acredito no ser humano acima de qualquer coisa. Eu acredito na potencialidade, eu acredito no que está para além do que essa foto está dizendo para mim. Isso aqui, para mim, não vai determinar a trajetória de vida da minha filha. Eu não estou falando para você, eu falei para médico. Eu não estou falando para você que os seus estudos não valem de nada. Eu não estou falando para você que você não está certo do que você está falando com relação ao que você está vendo. O que eu estou te dizendo é que eu super acredito no ser humano, independente de qualquer coisa. E eu acredito que eu não posso ficar assistindo o desenvolvimento. Aceitar como definitivo aquilo, né? Falei para ele, eu não posso. Isso para mim não determina a trajetória de vida de ninguém. E eu não vou fazer isso. E aí vieram as questões todas, porque como o grau de hemorragia era muito severo, eles desacreditaram e desinvestiram e acreditaram que isso não era uma possibilidade. E a gente foi tentar ver o que a gente conseguia fazer por recursos próprios. No meio dessa história toda, a gente fica sabendo que a Duda está com paralisia cerebral, grupo 4-5, né, que é o grau máximo. E o médico falou, não vai falar, não vai comer e não vai andar. Quando eu estive no hospital de referência de neuroreabilitação, que foi a avaliação final da fono, a Duda sentada no carrinho, a comida que eu levei e ela dando as colheradas para Eduardo, uma prancheta do lado. E aí, no final de mais ou menos 5 colheradas, ela falou assim, a sua filha nunca vai falar e nunca vai comer, no máximo pastoso. Eu falei para ela, mas como assim? E aí, minha lágrima já escorrendo, né? Eu falei, não é possível, eu não estou entendendo. Ela falou, não tenho o que entender, mãe. Você conhece prancha? Eu falei, prancha? Não, que prancha? É o recurso que a sua filha vai precisar utilizar para se comunicar. E ela foi me explicar o que era prancha, tirou lá da pastinha dela o que era prancha. Eu falei, mas você nem olhou para minha filha. E você deu 5 colheradas, não é possível que você já tenha uma definição. Ela falou assim, mãe, o quadro mais fino motor está na língua. A paralisia cerebral da sua filha, o grau é muito, muito severo. A gente não tem o que fazer. A gente agora precisa trabalhar dentro da qualidade a partir do diagnóstico que tem. Eu falei para ela assim, a minha filha vai voltar aqui para falar com você. Mãezinha, eu entendo que é difícil a gente aceitar a nossa realidade da vida. Virou as costas e saiu. E eu chorava, mas eu chorava. Eu falando para a Duda assim, Duda, o que você escutou da tia não é real. Mamãe não sabe o que vai fazer, mas assim, a gente vai dar um jeito de sair dessa história. Você vai falar. E dentro de mim ficava assim, cara, o trabalho que eu vou ter para confeccionar uma prancha em casa, eu vou estudar e minha filha vai falar. Só que eu acho que entra, eu acredito muito na força que existe dentro de cada um de nós, que é a força que nos mantém inteiros, sabe, vivendo de verdade, que eu falo que é diferente de colecionar dias, né, fazendo a coisa acontecer no nosso dia a dia, que é a força do amor. Acho que o amor nos leva a sacrifícios concretos e tocam a nossa humanidade da forma mais profunda, que a gente faz aquilo que a gente nunca imaginou que a gente pudesse fazer. E eu falo que foi essa força que fazia, que fez e faz com que eu ainda esteja aqui, sabe, trabalhando, caminhando e batalhando para poder ver alguma coisa diferente do que estavam me propondo e do que a vida de alguma forma estava me convidando a viver, né? E eu chegava do consultório, tirava as crianças do berço, jogava no tatame e ia fazer tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E aí você vê, a Bia, tem uma imagem que não sai da minha cabeça, não sei nem se um dia vai sair, né? A Bia não tinha tônus, a Bia era hipotônica, totalmente hipotônica. A musculatura não tinha musculatura nenhuma, uma bonequinha de pano, assim. E eu colocava ela no tatame, e aí tinha um livro que eu estava estudando e mandava colocar o polegar num determinado ponto da coluna dela lá. E eu lembro como se fosse hoje, eu no tatame falando para ela, vamos filha, eu acredito em você, levanta, levanta porque você pode, levanta porque é você que vai conseguir, não é ninguém que vai dizer que você não consegue. E você vê aquele bebê de 2 quilos, sabe, levantando aquele pescocinho ali. Fazendo a força. Fazendo a força e respondendo aquilo que você está fazendo. E ela volta e bate de novo a cabecinha no tatame. E aí você escutar coisas, sabe? E aí eu escutava de algumas pessoas, né? Deixa de ser ruim,
né? Tô falando que não vai adiantar, porque ela voltou e bateu com a cabeça no tatame. Eu falei assim, mas hoje ela levantou meio dedo mindinho. Ontem ela não tinha levantado nem isso. É a gente se permitir olhar para o copo meio cheio ou meio vazio, né? E aí eu falava assim, deixa eu tentar, deixa as crianças dormirem. Eu falei assim, dormir não, porque amanhã eu não sei se eu estou viva. Amanhã eu não sei se as crianças estão vivas. O único tempo que eu tenho para fazer alguma coisa é agora, não tem outro tempo possível, né? E eu sempre falei para mim, na minha vida inteira e durante todo o meu trabalho, porque a Gestalt terapia, que é a minha linha de trabalho, se tornou a filosofia da minha vida. E eu sempre falei isso. E quando eu estive diante dessa situação toda, eu falei assim, cara, agora é a hora de você mostrar para você mesma que existe ética e compromisso com o que você vem falando. Porque eu falo que a ética se afina entre o que eu falo e o que eu faço. Não tem credibilidade nenhuma se a gente fala uma coisa e a gente faz outra. O mundo é uma ervilha, né? E aí eu falo com o meu cliente uma série de coisas, vamos lá, acredita, investe, na vida eu estou fazendo diferente. Que credibilidade vai ter eu? Né? E eu falava para mim assim, Silvia, a hora de você viver a filosofia da sua vida é agora. É a oportunidade que você tem. E eu terminava o terceiro bebê, porque eu caí, que eu também fazia um trabalho com ele, porque ele, apesar dele ter tido menos intercorrências na UTI, e como ele ficou muito na incubadora, né, muito tempo, ele ficou com encurtamento no lado esquerdo. Então, o trabalho que eu fazia com ele era um trabalho mais motor, uma coisa mais tranquila, de alongamento, dentro do que eu estava estudando ali, né? Eu terminava o terceiro bebê e eu ia chorar muito no chuveiro. Eu falo que o meu travesseiro sabe nada de mim, mas o meu chuveiro... Porque era muito difícil. Não é o fato de você acreditar, não é o fato do sonho ser grande, não é o fato de você ter certeza que você está fazendo aquilo que você quer fazer que minimiza a sua dor. Né? Muito pelo contrário, assim, isso vai te deixar muito sozinho. Muitas pessoas não estiveram do meu lado e eu falo que a gente não tem que preocupar com isso. Ninguém é obrigado a sonhar um sonho que é nosso. Ninguém tem obrigação de entrar dentro do nosso coração, casar com a nossa dor e lutar junto. É muito gostoso, né? Mas ninguém tem essa obrigação. E quando eu escutava determinadas coisas de algumas pessoas, uma fala me marcou muito. Teve uma pessoa que falou para mim assim, vamos ver quem ela vai pegar para Cristo agora. Porque eu estava praticamente crucificando os meus filhos ali naquela situação, porque foram dezenas de médicos que desinvestiram. E quem era eu, né, para estar acreditando naquilo ali, fazendo coisas com nenhum tipo de conhecimento. Então, as pessoas elas não têm culpa de não estar sonhando e acreditando e investindo como a gente está investindo. Mas isso não significa que isso não me doía. Né? Eu sentia muito, mas eu falava para mim assim, você tem uma energia desse tamanho para investir no teu sonho. Você vai dividir com a reclamação e com a lamentação e se revoltando com quem não está com você? Você acha mesmo que vale a pena? E eu falava para mim, não, não vale. E aí, sabe aquela coisa de seleciona o que você vai escutar para você tocar em frente, porque senão você não vai tocar em frente? E aí eu botava um tampão na orelha e eu ia focar no meu sonho. Eu falava assim, ele é com ele, não é comigo. Vou tocar o que eu acredito. E você já com essa realidade aí difícil, nessa luta, praticamente sozinha, e ainda veio o diagnóstico do câncer, né? Veio. E aí, quando a gente está no meio disso tudo, eu fico sabendo que a Duda está com câncer na suprarrenal. O câncer foi um tumor de 12 centímetros, que estava abraçado pelas veias aorta e cava, aderindo rim e fígado, né? Uma veia que é imprescindível à vida. E ela tinha menos de 10% de chance de sobreviver à quimioterapia, segundo os médicos. Vou te falar que o câncer, essa mulher que faz, né, que está falando aqui, o câncer me tirou muito, muito, muito desse lugar. Eu me vi chorando muito no espelho quando vi a história do câncer. O câncer é uma das doenças que nos leva a viver a realidade da finitude muito de perto, né? E, de novo, eu estava diante de um grande desafio e eu falo que o que me tirou e que fez eu acordar, eu acho que foi a força do amor, de novo. Porque quando eu estava chorando muito, 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 no dia que eu soube do câncer,
Eu ainda não tinha conversado com a Eduarda, e aí, assim, como assim conversado se ela tinha 1 ano e meio? Tudo era muito conversado com eles, independente, desde a barriga, né? E eles é que te davam força, né? A reação deles para cada investimento seu ali. E a gente foi muito a gente, né? Eu falo que os 30 semanas que eu fiquei de cama foi o tempo que eu precisava para a gente fazer um laço, que é um laço que existe até hoje, de muito intenso, de troca, muito sincera, sabe? E aí eu lembro que eu estava no espelho chorando muito, muito, muito. Falei assim, Silvia Quintana, você está chorando por quê? Sua filha está morta? Porque enquanto você chora aqui, ela está lá viva, com um brilho no olho, um sorriso no rosto, vivendo, e você se lamentando pelo que ainda não aconteceu, vai viver. E eu falo que é isso que eu falei para mim, foi nada mais, nada menos que a força do amor que tem dentro de cada um de nós. Não tem outra força que possa nos conduzir a essa realidade, sabe? Eu fui chorar mais um pouco no banho e fui viver um instante de cada vez com os 3. E quando eu cheguei no Hospital do Câncer, eu perguntei, o que eu posso fazer? Eu e essa minha insistência, né? O que eu posso fazer? O médico falou, nada, a gente precisa esperar um pouquinho, ver como é que vai ser a reação dela com relação à quimioterapia, e aí a gente vê o que a gente faz. Eu saí de lá e falei, nada para ele, né? Eu vou estudar. Eu acho que tem 2 pontos principais. Eu acho que a alimentação, né, dentro de toda a história da vida, a alimentação é um ponto muito importante. E a estabilidade emocional também é fundamental para a gente poder trabalhar dentro de qualquer âmbito da vida. Falei, bom... Alimentar o corpo e a alma, né? E a mente. Exatamente. E eu fui estudar a parte nutricional para ver o que eu podia fazer. E nas minhas andanças eu descobri no feijão um ingrediente importante para a imunidade. Eu falei, pô, vou fazer isso então. E aí eu fiz a base da dieta da Duda de feijão. Enquanto eu passava, um parênteses, enquanto eu passava por essa história toda, eu fui atravessada por muitas pessoas com muitos problemas, por situações semelhantes ou não. E ali nasceu um sonho que era escrever o livro. E a gente vai falar do livro daqui a pouquinho. A gente vai fazer um rápido intervalo. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre o livro A Luta de Cada Um e o projeto de inclusão social de crianças com necessidades especiais. Nossa convidada é a psicóloga Silvia Quintana. A gente falou aí dos prognósticos que eram dos piores, né? Dos prognósticos dos médicos. E como estão os seus filhos hoje? Então, e aí para fechar a questão do câncer, a Duda foi a única bebê que passou por 37 sessões de quimioterapia e não ficou totalmente careca até 1 ano atrás. E aí o hospital me chamou para conversar, para saber o que tinha acontecido, né? E eu contei o que eu estou contando aqui da parte de alimentação. E 6 meses depois saiu uma reportagem numa revista falando que o feijão era um dos ingredientes mais importantes para o paciente quimioterápico. Então, isso reforçou muito o nascimento do livro. Dando certo ou não tudo que eu ia tentar, né? Hoje, então a gente tinha um diagnóstico de cegueira, surdez e invalidez da Bia, paralisia cerebral da Duda, grau máximo que ela não ia falar, não ia comer, não ia andar. No meio dessa história toda, o câncer. Hoje a Bia ouve, enxerga e anda. Só usa um óculos de 3 graus de hipermetropia, que para mim é nada. A Duda já fala tudo, mamatraquinha, já come tudo, mas ainda não anda sozinha, né? E ela ficou com uma debilidade motora. O Kaique bem, né? Teve uma hérnia inguinal, mas dentro de um processo mais natural, e ficou tudo bem. Então hoje eu tenho 2 filhas especiais, né? E o que eu costumo dizer muito é que quem de nós que sonha ser mãe, sonha em ter filhos especiais. Mas a gente vai ter sempre na vida, sempre,
motivos para a gente reclamar, lamentar, se revoltar. Mas eu acho que cabe a gente escolher o que a gente vai fazer com as situações que chegam para a vida da gente, né? Então, eu sempre falo assim, a importância da gente revisitar a nossa história e ressignificar os nossos sonhos. A gente dá o sentido para um agora de cada vez, né? Eu não digo muito propriamente, porque eu falo que eu não tenho muito talento para tirar a coisa boa da coisa ruim, não, sabe? Eu acho que tem, mas... Você acha? Mas eu acredito muito assim, sabe a história de que a dor eu não posso evitar, mas o sofrimento eu posso. Então aquilo que eu não posso mudar, né, aquilo que me marcou, aquilo que dói, aquilo que eu não tenho outra opção, é uma dor constante e eterna de repente dentro de mim. Eu não preciso ficar me debruçando em cima disso, ensimesmado em cima dessa história. Né? Precisa. Eu posso olhar para um outro lado e ver o que a vida está me dando agora de possibilidade para eu fazer diferente e conseguir fazer alguma coisa de fato e que valha a pena a vida agora. Né? E toda dor, eu falo que a dor é energia, né? E fica pulsando em cima da gente e causa esse mal-estar muitas das vezes. E toda dor que me atravessa, eu lanço mão de uma atitude, porque para mim a atitude é amor. Palavras o vento leva, né? Agora, na hora que a gente faz, a gente bota em prática, é uma forma que a gente está dizendo, eu amo. Então, eu passei por essa história toda e existe um contexto na nossa sociedade que fala muito de que quem ama sofre, né? Então, se você está passando por uma situação difícil, você não está acabada, né? E você não está sofrendo muito, é igual uma pessoa que morre e você não chora no enterro. Não chora não para você ver se não vai dar ruim pro teu lado daqui a pouquinho. Se o povo não arrumar um jeito de botar em você um problema, ela vai tentar te questionar, porque está errado dentro do que a gente vive socialmente. Só que eu falo, não é por aí, né? Quem ama faz acontecer. Quem ama acredita, quem ama investe, quem ama deixa um legado de fato para o que a gente está fazendo aqui, né? Então daí nasceu o livro, né? Que foi uma dor. E eu falei, o que eu posso fazer com isso? O meu sonho. Ao escrever o livro também, você, de certa forma, elaborou o que estava acontecendo com você? Porque também escrever também é uma forma de terapia, Total. Né? Total. Na verdade, esse livro foi feito com muitas lágrimas, porque eu falo que muita coisa que eu vivi e que eu passei, eu não pude... parar muito diante daquilo, porque se eu parasse, eu não ia fazer o que eu acreditava que tinha que ser feito. Não é que eu não tenha vivido os meus momentos de dor, não é que eu tenha feito de conta que estava tudo bem, não é isso. Mas é a gente se permitir, sabe, viver um pouco aquela dor. Eu me permiti viver... seguir em frente, né? Exatamente. Então, foi um livro que ele foi escrito durante o período do câncer da Duda. Eu já vinha escrevendo, na verdade, desde a UTI. Escrever sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, então eu fui escrevendo. Quando nasceu o sonho, eu falei, bom, vamos ver se isso dá em alguma coisa, né? Então eu terminei de escrever ele, a gente ainda estava no processo de quimioterapia sem saber se a Duda ia sobreviver ou não, né? E o marco para mim maior, por incrível que pareça, foi quando a gente teve lá depois da cirurgia da Duda e a médica falou... deu um papel e falou assim, essa aqui é a nova certidão de nascimento da sua filha. E eu falo que, assim, acho que melhor do que ver nascer é você ter de volta a certeza de que está vivo, né? Com você ali. Então, foi para mim, sabe, uma alegria sem fim. Eu falei assim, eu não posso ficar com essa história para mim só. Não faz sentido. Tem tanta gente vivendo situações tão difíceis e eu vou guardar essa que eu vivi para mim, não faz sentido, sabe? E aí, por que eu acreditei que não fazia sentido? Não acho que a minha dor seja maior do que a de ninguém. Não é maior nem menor, só é a minha, só foi a minha, só foi o jeito que eu escolhi viver. Mas o meu desejo de compartilhar a minha história e tudo que eu fiz e tudo que nós fizemos, que eu falo foi a luta de cada um, porque todos nós batalhamos muito para estarmos aqui hoje do jeito que a gente está. E você, no final do outro bloco, estava falando que
durante todo esse trajeto, você encontrou outras pessoas, né? Você até falou, outras pessoas atravessaram esse caminho. Exatamente. E aí eu falei, gente, que vontade de falar para essa pessoa que ela pode continuar, que ela pode investir na força que tem dentro dela, de falar que tem um amor ali que ela precisa acessar, porque tem uma coisa muito constante no nosso contexto sócio-histórico-cultural de velar essa força. A gente está sempre só olhando para o outro, só olhando para o outro. Olhar para o outro é fundamental, mas se eu não olhar para mim, se eu não abastecer a minha despensa, eu não tenho como dar nada para ninguém. Né? Como é que eu dou alguma coisa para alguém se eu estou vazio disso? Então, eu falava assim, que vontade dessas pessoas acessarem isso. E aí o sonho do livro nasceu. E no livro, além dessa sua história, o que mais você aborda? No livro, eu falo o como. O como diante de cada situação, o como eu lidei, o como eu atravessei, a forma que a dor chegava e qual eram os instrumentos que eu lançava a mão para administrar aquele jeito que a dor estava me capturando. Eu falo muito de como lidar com o que eu não posso mudar, como trabalhar a aceitação. Concordar ou não, eu posso não concordar, mas aceitar não tem jeito, eu tenho que aceitar. Só que aceitar é diferente de você ficar passivo diante do que está sendo proposto. E eu tive, no livro eu coloco isso, porque no livro eu coloco a questão de esperar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de esperar, eu não sabia esperar. E aí eu lembro que eu saí, terminei a gestação de cama e falei assim, Silvia, você não aprendeu a esperar ainda? Eu falei, não. E aí 80 dias na UTI eu vim para casa e eu revisitei, eu falei, e aí? Eu falei, ainda não sei esperar. E eu vou te falar que, assim, eu só aprendi a esperar com a vinda do câncer. Que doido, né? Porque eu fui tentar entender o que estava fazendo eu ter dificuldade de esperar. Porque eu achava que esperar era sinônimo de passividade. Porque espera, passividade. Eu fazia um link com isso e falava assim, gente, eu não vou ficar de braços cruzados porque essa não sou eu, né? E então no livro eu abordo esses atravessamentos, né? Das possibilidades, do como. Não falo simplesmente de uma história transcorrida, mas de que forma que isso foi acontecendo. Eu acho que os instrumentos que foram utilizados, como a gestalterapia é uma linha de trabalho e uma filosofia da minha vida, tem muito da Gestalt em vida, vivenciada, praticada de fato dentro desse contexto inteiro que eu vivi. Então tem uma prática e uma vivência muito própria dentro do livro. É uma forma de você ajudar outras pessoas que passam por situações difíceis, que podem ser totalmente diferentes da sua, mas situações difíceis, né? Sim. Serve para vários tipos de situação, né? Na verdade, eu acho que você pensar em como lidar com a dor, em como lidar com o que você não pode mudar é universal. Né? Eu acho que por acaso foi dentro de uma história de uma mãe que teve trigêmeos e que se tornaram especiais. Mas eu acho que a forma que você lida com as adversidades, com as dores, com os problemas que necessariamente a gente vai passar, não tem jeito, né? Mas é como a gente faz para a vida ser boa, valer a pena e eu continuar sonhando, tendo brilho no olho, sorriso no rosto e fazendo a vida acontecer apesar das adversidades. Então, o livro foi um sonho realizado e vencendo, porque ele foi lançado no ano passado, vendeu 1000 exemplares em 3 meses. O retorno que eu tive dessas 1000 pessoas foi exatamente isso que eu estou falando aqui. Testemunhos de vida, pessoas me escrevendo de como elas se transformaram a partir da obra. Então, assim, isso para mim foi a coisa melhor que eu pude receber, porque o meu maior medo quando eu escrevi esse livro foi a Silvia Quintan é a pessoa que consegue dar conta do problema. E não era isso que eu queria passar. Então, eu lancei o livro e a gente sabe que obra é isso, né? A gente lança, mas na verdade é como a onda, né? O surfista vai fazer o que ele quer fazer com aquilo ali. E o leitor vai fazer o que ele quiser fazer com isso aqui. Porque palavras, né? Então, como o outro vai fazer essa leitura. Você acredita que a tua postura diante da situação foi o determinante para essa recuperação, para essa virada nessa história? Eu acredito. Eu acredito que foi
essa coisa que eu tenho e que eu trabalho, e eu não tenho porque está na veia, não. Eu tenho porque é um trabalho que eu faço constantemente, minuto a minuto na minha vida. De eu revisitar, de eu buscar saber o que eu posso fazer, como eu posso reinventar, de que forma eu posso trabalhar esse olhar. Porque não é uma vez aprendeu, está tudo certo. Porque a gente vai ter sempre convites para dor. Né? Eu vivo situações no meu dia a dia até hoje que são convites para eu ficar parada e falar assim, cara, chega, sabe? Não aguento mais. Então, eu acho que essa postura diante da vida fez toda a diferença e faz, na verdade, mas é um exercício e um trabalhinho. E no livro a gente ajuda, né, a lidar com esse trabalho, com essa dificuldade. Eu falo que não importa que seja difícil, o importante é que seja possível. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o livro A Luta de Cada Um e o projeto de inclusão social de crianças com necessidades especiais. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre o livro A Luta de Cada Um e o projeto de inclusão social de crianças com necessidades especiais. Nossa convidada é a psicóloga Silvia Quintan. Silvia, a sua luta entrou agora numa nova fase, né? Que é a inclusão das crianças, né? Sim. Agora com 2 filhas especiais, como eu disse anteriormente, diante de toda a dor que eu vivo e que eu sinto, eu lanço mão de uma atitude. Com a inclusão não foi diferente, né? Eu falo isso muito, assim. Você chegou a fazer um apelo Fiz. emocionado na internet, né? Então, esse apelo foi uma loucura. Na verdade, foi um susto que eu levei. No primeiro momento, eu fiquei muito triste com a repercussão que tomou, porque eu fiquei com muito medo de se tornar um sensacionalismo, sabe? Porque o objetivo não foi chegar ao nível de visualizações que teve para a gente poder chegar numa solução. Meu objetivo foi compartilhar com as pessoas que já me seguiam por conta do livro o que eu estava vivendo. Elas já me acompanhavam, já sabia da história. Isso tudo porque você estava tentando matricular suas filhas, né? Isso. Há 3 anos eu vinha tentando escola e sempre recebia uma negativa, né? Então, assim, se você quiser matricular o seu filho, que não tem problema nenhum, você fica à vontade, mas as suas outras 2 filhas eu não posso garantir vaga ainda. E esse ainda eu saía com o telefone, dava o telefone, e esse ainda ficava, a pessoa já não me recebia mais, já não atendia minhas ligações, eu já ia lá, as pessoas já, sabe, sumiam. E naquele dia... E você falou também que em alguns colégios havia vaga no primeiro momento, quando você conversava, quando Todos você os levava colégios. suas filhas para convivência, a vaga acabava, né? Todos os Desaparecia. colégios tinham vaga. Eu ligava para saber. Tenho e-mails das escolas me convidando para ir lá. E aí, quando eu chegava lá, então, trigêmeos, né? Então, qual é a série? E aí, quando eu falava a série, porque a série ficou diferente, porque a Bia hoje tem um delay, né, cognitivo, porque tem 4 anos, mas tem uma unidade cognitiva de 2, porque começou a ouvir e enxergar com 1 ano e meio, e a Duda ficou com um déficit motor. E aí, quando eu falava da escola, do nível de escolaridade, né, da série, então, peraí, e a vaga sumia. Mas a vaga some de uma forma muito sutil, né? E nesse dia, eu estava chegando no consultório e eu recebi 2 negativas seguidas por telefone de 2 escolas diferentes. Eu desabei. E eu falei, cara, não aguento mais isso. São 3 anos, sabe, nessa luta. Não faz sentido eu ter lutado e ter vencido. Vencemos cegueira, surdez, invalidez, câncer, ele vai morrer no direito à educação. Não faz sentido, né? Enfim, fiz esse apelo, deu a repercussão que deu, né? Por mais incrível que possa parecer, eu estive... Apesar da repercussão... As vagas não vieram. As vagas não vieram. Apesar da repercussão, eu cheguei a ir nas escolas, as mesmas escolas que me negaram mantiveram a negativa, né? Então, assim, nada adiantou a repercussão toda que deu para a gente poder ter uma ideia do problema que a inclusão é no país, né?
não sei se no país, viu? Mas assim, pensando onde eu estou hoje, que é na cidade do Rio de Janeiro. Que é a realidade que você conhece. Que é a realidade que eu conheço. E aí tem 2 semanas, exatamente 2 semanas, que eu consegui a vaga para as minhas filhas. E que assim, percebe? Não tem mais nada a ver com a repercussão. Porque no momento da repercussão que eu falei, bom, vou receber uma ligação. Ou então eu vou até uma escola, as pessoas me viram na TV. Nada disso fez o menor sentido. Né? Teve repercussão nenhuma positiva com relação a isso. Tem 2 semanas que eu consegui a vaga para elas numa escola particular. E essa escola super abraçou as minhas filhas. Né? A escola, pode falar o nome da escola? Pode falar. A Escola Marista São José, dentro do meu condomínio. Então foi uma escola que abraçou essa história, abraçou a causa e está disposta. Eu falo que inclusão é disponibilidade. Não existe nada pronto e nunca vai existir nada pronto, porque inclusão é você se permitir construir algo novo todos os dias. Né? Mas nessa história toda desses 3 anos de luta por uma vaga, o que eu fiz? Quando eu recebi a negativa pela primeira vez, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu já tinha um trabalho meu pessoal com relação à inclusão, porque desde a graduação, antes da graduação, que eu já trabalho com isso, na graduação também, eu falei, bom, agora eu vou fechar todo esse contexto e vou estudar um pouco mais e vou montar um projeto de inclusão. Porque com o projeto de inclusão, a escola não vai negar a vaga, porque eu vou entrar como parceira e a gente junto, nada adiantou. Eu chegava com o projeto, a escola não queria nem me escutar. É um projeto de capacitação mesmo, né? É um projeto de capacitação e formação. Né? Como é que funciona o projeto? O projeto ele tem 4 etapas. Ele é formado por palestras para públicos maiores, que são as pessoas que ainda não estão querendo muito saber sobre inclusão, né? Aquelas pessoas que ainda estão naquele processo inicial, que temos muitas pessoas ainda. Então, para essa ideia começar a circular. Palestras para públicos menores, que a gente já começa a fazer vivências de inclusão. O que eu tenho percebido é que a gente tem tido a gente está com pós-graduação em educação inclusiva, especialização em educação inclusiva nos 4 cantos da cidade, está uma loucura. Só que a gente está trabalhando estudo de caso. Eu falo, como que com deficiência você trabalha estudo de caso? Você trabalha estudo de caso com marketing, com contabilidade, mas com inclusão não faz sentido. Então, quem vai ser a pessoa experimentada é a própria. Né? Enquanto isso, então serve de cobaia para o outro estar sendo bem tratado, não faz sentido, né? Então, cada caso é um caso mesmo, né? E aí o projeto ele tem um atravessamento totalmente diferente, é um atravessamento totalmente prático, né? Então ele é muito prático, vivencial. Existe a teoria? Existe a teoria, porque tem que existir. Mas é uma teoria onde é teoria para poder embasar a minha prática. Então, se eu estou lidando de alguma forma com algumas questões, eu preciso ter um embasamento teórico para isso. Então, é um projeto totalmente vivencial e prático. Então, essa primeira etapa é palestras para públicos maiores, a segunda para públicos menores. São 2 cursos de capacitação, um de 10 horas e outro de 40 horas, e um curso que forma multiplicadores, que é o de 100 horas. O que eu tenho vivenciado e que eu tenho percebido é que, tal como não pode ser qualquer um que vai se formar em um cirurgião, por exemplo, não é verdade? Não pode ser qualquer um que vai se tornar um educador inclusivo. A gente precisa peneirar. E o meu projeto, ele faz isso naturalmente, porque todo o contexto vivencial faz a pessoa se sentir naquele campo e aí ela fala, cara, dou conta ou eu não dou conta. Então, assim, já tem uma escola hoje que está acontecendo o projeto de inclusão, que é uma escola no interior do estado do Rio. E foi exatamente assim, começamos com 25 e estamos com 10. E a diretora veio para mim, Silvia, eu estou arrasada. Eu falei, eu não estou. Eu estou muito feliz, porque foram os 10 que ficaram e que realmente sabem o que eles vão vivenciar na prática da inclusão. Né? E realmente querem isso, né? E que realmente querem isso, porque é mais ou menos o trabalho que se faz em toda a graduação. Na graduação, para que você vai se especializar? Por quê? Porque, na verdade, você vai peneirando, né? Tem dezenas de especializações, em várias, de várias formas. Você vai peneirando até você chegar lá. E com a inclusão é mais ou menos isso. Então, o projeto ele faz essa peneira natural, não é falado por mim, não é dito por mim, né? Naturalmente, a pessoa vai vivenciando a situação inclusiva e ela vai se incluindo ou não dentro desse contexto que a gente vai trabalhando. E nessa sua vivência
com o projeto de inclusão, com os teus filhos. Qual é o diagnóstico que você faz da situação da nossa sociedade em relação à inclusão? Nós estamos muito engatinhando. Olha, Fátima, o que eu tenho para te falar é que, assim, é muito dolorido o que eu vou te falar, mas a sensação que eu tô é que ainda existe muita preguiça para incluir, sabe? Porque inclusão dá muito trabalho, né? Eu não só vivo isso na minha vida pessoal, como na minha vida profissional e agora com o projeto. E é um trabalho porque a gente tem que pensar em revisitar um contexto sócio-histórico-cultural desde sempre. A gente tem que trabalhar a construção de um novo olhar. Então, é você trabalhar um olhar onde você vai olhar para a pessoa deficiente, diferente, como você olha para qualquer outra pessoa. Ela não é menos do que você, porque ela tem uma diferença. Ela tem a mesma capacidade e potencialidade que você. A diferença é que a minha deficiência não está a olho nu. A diferença do outro eu vejo, muitas das vezes. A minha ninguém vê. É a única diferença. Então, a gente precisa trabalhar, sabe, esse revisitar desse olhar. Então, assim, acabou aquela ideia do educador que chega, bota o dever no quadro, a matéria no quadro, manda ler o livro, enquanto ele fica ali mexendo no celular ou fazendo outras coisas. Não dá mais para a gente ter esse nível de educação. A gente precisa pensar num planejamento onde a gente revisite esse planejamento semanalmente a partir da individualidade e singularidade de cada aluno dentro de sala de aula. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente está numa luta aí que cada um precisa se parar e pensar o que eu posso fazer em favor da inclusão. Você me disse no intervalo que você chegou a procurar escolas municipais e nessas escolas houve uma rejeição ao projeto, que seria um projeto que seria dado para eles, né, de capacitação. Eu fiquei extremamente desapontada, porque existe um discurso onde o governo não dá, logo eu não consigo incluir. Então, quando eu cheguei com o projeto para as escolas municipais, eu recebi a negativa, não, eu não quero o seu projeto na minha escola. Eu falei, mas como assim? Não, eu não preciso. Né? Eu falei, mas como assim? Tem uma instituição de neuroreabilitação a 200 metros dessa instituição, por exemplo, que negou o projeto. Então, eu falei para essa pessoa que negou, eu falei, olha, eu estou com a sensação de que você está com um discurso viral. Né? Eu não sei o quanto que tem de verdade, de credibilidade. Eu acho que a gente vai ter que parar para a gente ver isso um pouquinho melhor. E eu acho que existe uma questão muito romântica dentro da inclusão, que é, eu acho que muitas das vezes até com relação aos pais mesmo, de que a inclusão, para incluir tem que estar tudo perfeito. Não existe perfeição para incluir. Existe disponibilidade, trabalho e construção diariamente. A gente nunca vai ter nada. Isso só pessoas fazem, né? Isso depende de pessoas, né? Pessoas capacitadas. Não tem outra opção. Né? A gente tem que trabalhar, arregaçar as mangas, parar de reclamar, parar de se revoltar com aquilo que ninguém dá e começar a gente a parar para pensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode dar para a inclusão começar a acontecer. A inclusão só acontece de dentro para fora. E começar a incluir no dia a dia, né? No dia a dia, no dia a dia. É eu saber que em vez de eu pegar a cadeira de rodas e empurrar, partir do princípio que como é diferente eu preciso ajudar, como é diferente eu preciso perguntar. Eu estou vendo uma dificuldade? Pergunta, porque ele tem desejos, vontades, e ele pode querer ou não, tal como você. Respeita a fronteira do outro, respeita o tempo do outro. Né? Eu falo que chega eu em um diferente qualquer, a pessoa fala com o diferente e ela não fala comigo. Porque a minha ela respeita, né? A minha ela não tem intimidade. Mas por que com o diferente ela tem? Então, eu preciso começar a trabalhar o meu olhar para que seja igual com todas as pessoas. Ou eu vou falar do mesmo jeito com a Silvia e com a pessoa diferente que está do lado dela, né? Ou eu vou respeitar a fronteira das duas pessoas que estão ali, seja ela deficiente, né, diferente, ou não. Mas não existe isso, né? Então, assim, a Duda vive muito essa realidade. Eu vivo muito isso, principalmente dentro da minha vida, né? Ai, Dudinha, tão bonitinha. E com o Kaique, fala aí, cara, beleza? Eu falo, oi, tem a mesma idade.
né? Então, assim, existe muito essa coisa do coitadinho, ai que peninha, mas é tão bonitinho. E às vezes tem lá 40, 50 anos de idade, mas é o diminutivo que vai diminuindo, tirando a potencialidade e se reduz a nada. E não é real. São tão potentes quanto capazes em todos os sentidos da vida. O que a gente precisa é dar voz e vez a essas pessoas que são especiais. Para terminar, que o nosso tempo está acabando, quem se interessou pelo projeto, quer participar ou quer saber mais informações, faz como? Acesse o meu site, que é www.silviaquintan.com.br, que é o nome do livro, né? silviaquintan.com.br. As redes sociais, que é psicóloga Silvia Quintan, pode me acompanhar por lá e mandar mensagem que a gente fala, ou pelo meu telefone, que também tem o WhatsApp, quem precisar, que é o 21, Rio de Janeiro, 982935110. Ok, muitíssimo obrigada pela tua participação. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação da Silvia Quintan e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.